As minhas irmãs, os meus irmãos, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa abençoada de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Abençoa toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, que vela por nós e que estão aqui sempre presentes, né? Sempre aguardando a nossa chegada. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, nesse início de semana, nós vamos começar a nossa humilde reunião desta noite, né? E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus com uma humilde prece. Quem vai falar para nós nessa noite é o nosso irmão Sidney, o irmão da casa, já é de muito tempo, todo mundo já conhece, e sempre quando ele vem traz tanta coisa boa para a gente refletir, tanto conhecimento, tanto ensinamento bom. Jesus abençoe ele, e o nosso irmão Ângelo também, que está sempre aí junto da gente, Jesus abençoe ele também. Então vamos levar o nosso pensamento em Jesus, como humilde prece, pedindo a Ele as nossas bênçãos, força, luzes para cada um de nós, para que possamos continuar na nossa caminhada, que possamos sair daqui melhores do que aqui adentramos, levando para dentro dos nossos lares tudo aquilo que nós precisamos, né, de força e coragem, para que nós possamos continuar a nossa caminhada aí na face da terra. Jesus, nosso amigo, mestre, modelo e guia da humanidade, o sol das nossas vidas, sol das nossas almas, nós pedimos a vós, Senhor, sempre a vossa proteção, sempre a vossa orientação, para que possamos seguir essa lei divina que vos trouxe na terra. A lei de Deus, pura e simples e maravilhosa, e vós veio trazer e deu para cada um de nós um caminho lindo, um caminho de flores. Muitas vezes nós é que complicamos a nossa caminhada, Senhor. Porque se nós acompanhássemos, nós aprendêssemos os seus ensinamentos, a nossa vida seria maravilhosa. Se às vezes ainda tropeçamos, às vezes ainda encontramos alguma certa dificuldade na nossa caminhada, mesmo com essa vida maravilhosa, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos amigos, e mesmo assim ainda a gente vê tanto desajuste, mas porque nós desviamos da tua lei. No dia que nós caminharmos direitinho em tudo aquilo que vós nos ensinaste, nós seremos muito felizes, Senhor, porque a sua lei é de amor, a sua lei é de felicidade para todos nós. Que Jesus abençoe os nossos irmãos que vão falar aqui para nós nessa noite, trazendo tudo aquilo que eles aprenderam no seu esforço, nos seus aprendizado, na sua caminhada, e trazendo para cada um de nós, que possamos ligar as nossas anteninhas, que possamos abrir o nosso entendimento, junto com essa espiritualidade que sempre está nos ajudando, sempre nas noites de estudo, eles vêm para nos ajudar na compreensão daquilo que estamos aprendendo, para que possamos caminhar com mais facilidade. Que Jesus, meus irmãos, é que abençoe a todos nós, que possamos receber todas essas energias positivas que correm canto a canto, e que possamos aproveitar este momento tão abençoado nas nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus, e pedimos aos irmãos espirituais, pedimos a Jesus em teu nome, Senhor, que possa dar para aberta a nossa humilde reunião dessa noite, que vem a palestra dos irmãos, os ensinamentos deles e depois os passes, e essa energia positiva, que possamos receber tudo aquilo que tem para cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos e que a paz de Deus que permaneça no nosso coração, no nosso entendimento, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Meu irmão, o momento é seu, Ângelo. Bom, né? Agora eu não esqueci, não. Eu sou danada por esquecer. Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui de novo. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vai ser um pinga-fogo. Para quem não conhece, eu acho que aqui não tem ninguém que era encarnado naquela época. Era um programa que existia na TV Tupi. Eu tenho quase certeza que aqui ninguém conheceu a TV Tupi. E era um programa de perguntas e respostas. E ele ficou famoso porque o Chico foi lá na década de 60 e foi uma repercussão nacional. A partir daí, ele foi chamado novamente no Natal de 66, 67, eu acho, para fazer o segundo Pinga-Fogo, que também foi uma grande repercussão. E aí a doutrina espírita adotou esse nome. Hoje ainda existe um programa parecido, chama Roda Viva na TV Cultura, onde a pessoa fica sentada e várias pessoas perguntando. E hoje eu e o Ângelo vamos estar aqui para responder as perguntas que vocês quiserem perguntar sobre doutrina espírita. Quais as dúvidas que vocês tiverem. Mas como alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma dúvida, alguma coisa que leu, alguma coisa que ouviu, alguma palestra que ouviu e ficou com alguma coisa... Naquela época eu assistia muita rede. Mas não conta a sua idade, pelo amor de Deus, né? Aí não está aqui. E eles faziam uma pergunta dificílima mesmo, para ver se ele conseguia. E o Chico se saía muito bem. As respostas simples, de acordo com todo mundo feliz. Foi muito bom, a gente não perdia um. Você viu o puxão de orelha que nós tomamos, né, Anjo? Pois é, mas o Chico é o Chico, né? Pois é, olha o puxão de orelha, quer dizer, nós vamos ter que falar... Vamos tentar responder, nós não somos o Chico, mas nós vamos tentar responder as perguntas. É uma oportunidade, porque, assim, às vezes a gente ouve muitas coisas lá fora de doutrina, e às vezes a gente tem alguma dúvida, né? E aí a gente está aí nessa oportunidade aí para poder trocar uma ideia, né? Tirar essas dúvidas também, né? Quem quer começar aí? Posso perguntar aqui? Deve? O que vocês podem dizer, por exemplo, sobre pressentimentos? Por exemplo, às vezes você está fazendo alguma coisa, aí você tem um pressentimento assim, de uma coisa boa ou de uma coisa ruim que vai acontecer, e esse tipo de coisa acaba acontecendo. Já aconteceu comigo muitas vezes coisas boas, algumas vezes coisas ruins, mas assim, o negócio surge assim, às vezes você está vendo televisão, você pensa numa coisa vai se acontecer, se isso seria bom, seria interessante, acaba depois de um tempo acontecendo. E que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre pressentimentos. Quer começar, João? Vou contar. Na verdade, assim, muitas coisas já são até meio pré-determinadas. Por exemplo, assim, você já passou por aquilo na sua vida, então quando você vê uma situação que pode acontecer, você já logo deduz que aquilo vai acontecer e realmente acontece. É igual geralmente quando a gente vê com criança, ó, cuidado que vai dar errado. A criança vai, faz e dá errado. E muitas vezes tem aquele pressentimento de mãe, né? Aquela intuição de mãe. Por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Então, muitas vezes, os nossos amigos espirituais, ou quem está perto da gente, sopra determinadas situações para nos alertar sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Mas muitas vezes são experiências que nós já trazemos e que só estão se repetindo. Não necessariamente é uma coisa inédita. Agora tem os déjà vus, né? Que é aquela coisa que às vezes você, parece que eu já tive aqui, parece que eu já conheci determinada pessoa. Então muitas vezes nós somos levados em sonhos também, quando nós estamos dormindo, em desdobramento, para determinados locais, para a gente já começar a nos afinizarmos com determinadas pessoas que nós vamos encontrar, com determinados locais que nós vamos trabalhar, onde nós vamos estudar, nas casas espíritas. Então assim, quem vem aqui pela primeira vez, não é a primeira vez. Muitas vezes já foi trazido em sonho aqui várias vezes, para já ir se adaptando ao local, para quando chegar, já não é aquele susto ser um susto tão grande. Por quê? Porque já teve um pré-conhecimento de onde está chegando. E tem a questão do planejamento reencarnatório. Também. Muitas das vezes a gente já traz também provas ou expiações que iremos passar e chega próximo daquilo, muitas das vezes a gente tem aquela vaga intuição, porque, como Kardec fala no Livro dos Espíritos, de ordinário são eles que nos dirigem. Então, eles estão sempre aí para nos ajudar, para nos alertar.
Principalmente quando a gente vai passar por algumas determinadas mudanças muito bruscas na nossa vida. Por exemplo, assim, já está prevista uma determinada doença. Então, quando a gente está chegando perto do prazo da gente ter aquela determinada doença, a gente já começa a sofrer os alertas sobre determinadas situações. Ou seja, para a gente começar a intuir para procurar um médico, intuir para procurar determinados locais. Alguém já vem soprar algumas coisas sobre aquelas doenças e aquilo chama a nossa atenção. A mesma coisa o perda de entes queridos, ou então às vezes está chegando um emprego, aí começa aquela ansiedade, aquela expectativa, daquela angústia, às vezes, será que não vou conseguir emprego, mas às vezes já está próximo. E aí está aquela ansiedade que chegue logo, mas às vezes vai demorar uma semana, 2, mas a gente fica naquela agonia que seja naquele momento que a gente quer. Então muitas vezes já são sopradas, muitas vezes já são intuídas situações que nós vamos vivenciar. É para a gente ver que a gente nunca está desamparado. Nunca, em nenhum momento. Eu estou perguntando o que já aconteceu, se está um bom pressentimento. Quando eu fazia faculdade, eu fiz umas entrevistas de emprego, aí eu fui negar uma entrevista e depois consegui a outra. Era estágio. Aí acabou o contrato, era 1 ano, eu falei, pô, agora, se eu conseguisse naquela outra empresa, mas eu fui negar, não a pena. Acabou o estágio, o pessoal não tem. Fiz entrevista com a gente, que depois de 1 ano atrás, tal, você quer vir aqui conversar, eu não quero. É uma coisa assim, eu pensei, passou um tempo... Alguém já te intuiu que aquilo ali ia acontecer. Muitas vezes você precisou passar por aquela experiência naquele trabalho até para adquirir um pouco mais de maturidade. Para quando você foi para aquela empresa, você já tinha uma certa bagagem. Eu achei que vocês nem lembraram. Eu falei, não, lembro que você fez aqui 1 ano atrás que você teve aqui. É bacana. É para você ver como é que são as coisas, né? A espiritualidade trabalha sempre para nos ajudar. E você buscou, e aí realmente você alcançou o objetivo. Né? Passou o tempo, mas não ficou esquecido. A espiritualidade está ali para trabalhar. E eles ajudam mesmo. E como a gente estava conversando com a Cida um pouquinho antes de começar a reunião, nada é por acaso. Não existe acaso. Tudo já está pré-estabelecido. Pode ser coisas novas, como pode ser já coisas antes da nossa encarnação que já estavam pré-estabelecidas. Muitas coisas nós conseguimos atropelar, trocando os pés pelas mãos. E aí acaba bagunçando tudo. Mas assim, já é esperado que aquelas situações que nós agimos vai trazer uma consequência. Porque tudo que a gente faz tem uma reação de volta. Boa ou ruim. Então, assim, os espíritos que nos acompanham já sabem das nossas tendências, das nossas inclinações. Então, eles muitas vezes sabem que a gente vai tomar determinados passos. Por quê? Porque a gente já está acostumado a tomar aquelas atitudes em vidas passadas. Então, provavelmente, se a gente for apertado, nós vamos tomar as mesmas atitudes novamente. Então, eles já sabem que nós temos tendência. Mas toda vez que a gente consegue segurar as nossas más tendências, toda vez que a gente consegue limitar as nossas inclinações, ele já comemora do outro lado, porque ele fala, pô, realmente teve mudança. Aprendeu alguma coisa nova nessa encarnação. Esse que é o nosso objetivo aqui, né? Algumas pessoas falam assim no chat para você, por exemplo, meu anjo da guarda não bate com aquela pessoa, meu santo não bate com aquela pessoa. Boa. Isso significa que aquela pessoa em uma outra vida foi algum tipo de desafeto na nossa vida, ou foi uma pessoa muito próxima? Quer falar, Anjo? Não é o anjo da guarda que bate. Porque os nossos guias, eles têm um pouco de elevação da gente. Eles estão sempre para nos ajudar. Justamente, são questões de afinidade, né? Nossa com a pessoa. E aí a questão pode ser de relacionamentos de existências passadas, né? Porque a gente, às vezes, temos, às vezes, aquelas pessoas que não simpatizam com a gente hoje aqui. O importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém, tá certo? O importante é que a gente procure ser simpático, ser bom. Porque nós não vamos agradar todo mundo, tudo bem. Tem pessoas que, às vezes, não vão gostar da gente, né? Mas o importante é que a gente não alimente sentimentos ruins para com elas. Porque, na verdade, o que acontece com essas inimizades? Nós vamos ter que voltar para reatar. Então, muitas das vezes, aquele que foi nosso inimigo no passado, ele vai estar próximo da gente. Porque Deus não vai colocar ele longe, vai colocar ele perto. De forma que a gente consiga se reconciliar, porque esse é o objetivo. Às vezes estamos em corpos diferentes, mas, porém, as nossas vibrações, elas não vão se bater, devido a essa antipatia do passado, esses sentimentos. Então, é essa questão. E aí a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos, melhorar. Tá certo? Com relação a isso. Porque nós viemos aqui neste mundo com essa finalidade. Para desfazer dessa bagagem ruim e adquirir essas novas informações que Jesus traz para a gente. Né? E nem sempre é de outras vidas, tá? Muitas vezes é dessa vida mesmo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tomou um golpe.
seja lá financeiro, afetivo, seja lá o que for. De repente você conhece uma outra pessoa que está agindo da mesma tendência. Seu santo não vai bater com dela, porque você já tomou uma frustração passada. Então, muitas vezes, aquilo já está te alertando e fala, ó, você vai cair de novo. Então, muitas vezes, se repetem situações nas nossas vidas, nessa própria encarnação, para a gente aprender a saber lidar com elas. Seja a relação a sentimentos afetivos, seja problemas no trabalho, seja questões de profissionais no sentido ou de golpes, tipo esses golpes de Pix, golpes do Triguinho. Por quê? Para a gente poder começar a ter mais maturidade, que a gente tem que confiar nas pessoas, mas ao mesmo tempo sendo mineiro, como vocês são. Eu não posso falar. Quer dizer, agindo, comendo pela beirada, tomando a prudência, tendo aquele bom senso na lida com as pessoas. Não entregar de coração, como muitas vezes as pessoas fazem, porque muitas vezes a gente acaba quebrando a cara. Então, muitas vezes são situações que a gente já vivenciou nessa vida, porque a gente já vivenciou muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, as experiências elas podem voltar, para ver se a gente aprendeu com ela ou se a gente vai ter que repetir o erro novamente para a gente poder aprender. Quer dizer, é só tropeçando que a gente consegue firmar o passo, né? Então, muitas vezes pode ser de vidas passadas, mas muitas vezes pode ser dessa própria vida. Quer dizer, te alertando para você não repetir o erro novamente. Mas a gente não pode impedir também que é uma coisa que é interessante, que você falou, meu santo não bate, então eu vou me afastar. Não, a gente tem que também ver até que ponto que a gente pode ir. Porque muitas vezes foi coisa de vidas passadas, como a Ângela falou. Mas nessa vida, vocês dois estão numa situação diferente. Ou nós estamos numa situação diferente. Então, talvez, por mais que a gente não consiga criar uma amizade, mas pelo menos a gente não vai criar um laço de desafeto tão grande como foi em vidas passadas. Às vezes a gente está num determinado local e aquela pessoa me parece que para a gente bate uma carga negativa, a gente já sente assim, um pouco assim, meio desconfortável. Por exemplo, assim, uma coisa pessoal foi criado ali no alto, ali no lado da rota, por exemplo, ela me pareceu uma pessoa muito pacificadora desde que eu conheço. Assim como tem pessoas que a gente não se dá bem, tem pessoas que passam assim, uma energia positiva, uma pessoa sensata, madura. Isso daí é desde criança que eu penso nisso. Então, tem isso que eu posso dar conta. Eu sei o que bacana, né? Não, e tem a questão também da mediunidade. Tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outros. Então, muitas vezes, ela percebe quem está acompanhando aquela pessoa. Tanto que muitas vezes, às vezes, você está acompanhando, vai alguém para conversar com você, de repente, você está quase desmaiando de sono. Por quê? Porque parece que a pessoa sugou toda a sua energia. Tem outros, como você falou da Dona Carlota. Você sai dali motivado, sai alegre, sai leve. Por quê? Porque é energia boa. Então, muitas vezes, é aquilo, me diz o que tu faz, que eu te direi com quem tu andas. Esse seria o provérbio correto. Por quê? Porque muitas vezes os espíritos nos acompanham. E que tipo de espíritos vai nos acompanhar? Exatamente o que nós somos. Ou bons ou ruins, ou intermediários, ou querendo nos derrubar. Mas muitas vezes nós fazemos por merecer, temos a companhia de alguns espíritos complicados. E aí muitas vezes quem tem uma sensibilidade maior, percebe esses espíritos. E muitas vezes não é nem a pessoa, é quem está ao redor dela. O Emmanuel fala no Pensamento e Vida, né? Que a gente vive num mundo que a gente emite e recebe vibrações. Na medida que a gente emite, na mesma faixa a gente recebe. Então é por isso que a gente precisa trabalhar bem os nossos sentimentos, porque o sentimento gera pensamento, pensamento gera energias e vibrações. Então é a gente trabalhar nessa questão, para a gente poder estar sempre absorvendo energias boas. E em cima disso eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Vocês acham que a gente influencia os espíritos? Um de cada vez, por favor. Senão é muita voz ao mesmo tempo, fica complicado para a gente ouvir. Mas de que jeito? Com os nossos pensamentos, a gente atrai coisas negativas ou positivas. Sim, também. Mas a gente também pode influenciar. As ações. Pode entrar. Quer falar alguma coisa? Não. Se a pessoa tem uma vida controlada e estável, fazer o bem não é exceção das coisas que vai perturbar. Pode até perturbar um tempo, mas depois vai ser encaminhado. Não vai conseguir, através disso, ele vai ser encaminhado por Deus. Vai receber. Quer ver um exemplo disso? A criança birrenta. Quando a criança está fazendo birra, quando a mãe ignora, a criança não para? É a mesma coisa, um espírito problemático. Se você não dá sintonia para ele, ele vai tentar, uma hora ele vai cansar.
Agora, se a gente entra na sintonia, a responsabilidade é nossa. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é: a gente influencia eles? E como a gente pode influenciá-los? Com pensamentos, as ações. Eu acho que tanto no bem quanto no mal, né? Sim, sem a menor dúvida. Nós também embalamos o nosso pensamento, energias edificantes que conseguem auxiliar esses espíritos. Também que estão numa faixa vibratória, não gosto de falar inferior, né? Infeliz. Sim. Né? E aí essa energia que nós emanamos através do nosso pensamento e também das nossas ações positivas, consegue também influenciá-los positivamente. Um exemplo que a gente pode usar é a questão também do processo obsessivo. Né? O obsediador normalmente desiste de nos perseguir quando ele percebe uma mudança íntima de nossa parte. Quando ele percebe que nós estamos buscando o equilíbrio, buscando nossa paz íntima, né? Nos desvinculando daquelas cadeias de ódio, eles vão também seguindo um novo caminho, porque eles percebem que de nós, eles não conseguem mais o que eles queriam, ou até então, aquilo que eles conseguiam de nós. Foi. Não, foi bacana, tem sim. Mas muitas vezes não são só obsessores. Assim, a nosso comportamento, a nossa atitude, quer falar, André? Muitas vezes eles não é que eles esquecem da gente. Como nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos a nossa frequência, eles não conseguem a mesma sintonia. Então, automaticamente, mesmo eles tentando, eles não conseguem. É a mesma coisa, eu estou sintonizado numa rádio FM, mas o espírito está vibrando na AM. Não vai captar. Agora, se eu estou na AM e ele está na AM, junta. Então, isso realmente acontece. Aí vai da nossa condição do quê? De comportamentos e atitudes. Mas quer ver um exemplo simples? Como que a gente pode influenciar os espíritos? Quem é pai, quem é mãe, sabe da preocupação que tem com os filhos. Né? Muitas vezes com os netos. Né? Só se estende. Só que muitas vezes a pessoa desencarna, como foi falado semana passada, né? Nós estamos sexta-feira, sábado que vem ao finados. Como que a gente pode influenciar positivamente quem já partiu? Depois a gente fala de outras situações. Como é que vocês acham? Pensamento positivo. É só presenciar as coisas, a pessoa está chorando muito, só chamando pela pessoa, não vai dar sossego espírito. Você já passou aí para ter pressa, pensamento positivo. Pensamento positivo. Uma oração, falou. Oração, todo mundo, ser humano, perde uns entes queridos, né? Então a gente tem que saber. É o que eles mais precisam. E muitas vezes não é nem eles, a gente. Porque às vezes eles estão muito melhor. Você imagina uma pessoa que passou 10, 15 anos numa cadeira de roda, ou passou a vida inteira numa carreira de roda. Ou então uma pessoa que foi cega nessa encarnação. Ou uma pessoa que estava com câncer, com umas dores horríveis, passando quimioterapia, radioterapia, várias cirurgias, toda mutilada. Imagina o sofrimento daquela pessoa. Então, quando ela se livra daquela dor, daquele sentimento, é uma libertação. É a mesma coisa se a gente estivesse usando sapato apertado e a gente tem que sair daqui até a entrada da cidade tendo que andar com aquele sapato apertado. Vai chegar uma hora que a gente vai querer tirar o sapato, só que a gente não tem como. Só que na hora que a gente chega na entrada da cidade, se a gente tira o sapato, o alívio que isso não vai dar. Isso é a morte, para quem está passando por desesperos, por sofrimentos. Então, na verdade, a morte ela liberta. O problema são para nós aqui, que ficamos às vezes com a perda dos entes. E aí o sentimento de saudade, de perda, daquele convívio. Então, aí é que entra o pensamento positivo, e aí é que entra a prece. Então, assim, em vez de a gente reclamar, porque a gente influencia pelos atos, a gente influencia pela prece. Então, o que a gente pode fazer? Obrigado pela convivência que você teve comigo. Obrigado por ter sido meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, minha filha, meu filho. Daqui a pouco, quando eu estiver dormindo, eu vou te reencontrar. Vocês acham? Eu vou falar um exemplo simples para vocês. Nós vamos morrer hoje. Nós vamos querer ficar deitados nesse cemitério aí na frente? Até o juízo final, vocês vão querer ficar deitados aí, 200, 300, 500 anos aí, esperando o juízo final? E você acha que qualquer pessoa de bom senso vai querer ficar lá? Então a gente não tem que entrar em desespero por causa do cemitério. Porque lá está o corpo, o espírito está em outro lugar.
tem colônias espirituais, então eles não estão lá. Eles podem até vir aqui no dia dos finados para reencontrar, porque eles sabem que as famílias vão estar. Então aqueles espíritos estão mais tranquilos, que estão mais equilibrados no plano espiritual, já têm consciência do que está acontecendo com eles, eles vêm aqui muitas vezes para amparar os filhos, os netos que vêm aqui rezar por eles no cemitério. Mas eles não vão estar lá. Então, aquela coisa da gente achar que a gente tem que ficar desesperado, tem que ir lá, eles não estão ali. Da mesma forma que eu não gostaria de estar lá também. Nenhum de nós gostaria de estar lá. Então, o que está lá descansando é o corpo físico, depois de uma luta, de um embate aqui na Terra. Mas o corpo vai passar, o espírito continua, e ele vai para outros locais. Então, se a gente quer encontrar com os nossos entes queridos, é só fazer por onde? E lembrando que, daqui a alguns anos, nós vamos estar lá. E será que eles vão gostar de nos ver o que nós fizemos aqui na Terra? Porque eles nos acompanham. Será que quando a gente desencarnar, a gente olhar para a cara dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, será que eles vão gostar do que nós estamos fazendo aqui na Terra? Se estiver fazendo bem, eles vão ficar muito felizes. Aí vai de cada um, né? Vai depender de cada um. Porque é aquela coisa, né? Igual o colégio. Você está fazendo as provas, aí você faz um monte de bagunça. Aí você vai levar o boletim para pai e para mãe. A gente vai ter que enfrentar o pai e a mãe. É a mesma coisa no plano espiritual, quando a gente desencarnar. Muitas vezes a gente já encontra frequentemente eles quando a gente dorme. Mas definitivamente quando a gente vai ter consciência do que realmente aconteceu, é quando a gente já desencarnar, que nós vamos estar mais com esse corpo físico. Então a gente vai estar liberto do corpo, o espírito ele se expande, ele tem mais consciência. E aí nós vamos ter que enfrentar, olho no olho, as pessoas que nós amamos, para a gente ver com eles o que nós fizemos na nossa vida. Olha a nossa responsabilidade. E muitas vezes a gente vai deixar a vida me levar, né? E aí fica o pai e a mãe do outro lado só vendo. Bacana. E sofre porque não quer. Sofre. Quer complementar alguma coisa aí, Ângelo? É só falar que o choro, ele é normal sentir, né? O que não é aconselhável é revolta, né? Porque isso aí não é... atrapalha eles. Sem a menor dúvida. Porque a gente sabe que a pessoa, na partida do ente querido, ela sente. Normal ela chorar, ela não pode revoltar. E a saudade, ela é natural. Se você não tiver saudade, tem alguma coisa errada contigo, né? Sim. Então, dos dois lados, né? Dos dois lados. Então a saudade vai ter, porque assim, por mais que a gente sabe que o espírito... Essa é a vantagem da doutrina espírita, ela esclarece, ela consola, mas não vai tirar, você vai chorar, você vai sentir saudade, a hora que você pegar alguma coisa daquela pessoa, você vai sentir uma dor enorme por causa da perda dela, da situação que ela não está mais do seu lado, muitas vezes situações cotidianas, do hábito, da vida, da família, vai no aniversário, numa festa, alguma coisa, você vai lembrar daquela pessoa, da mesma forma que eles lembram da gente do outro lado. É natural. Esse sentimento faz parte da nossa evolução. Nós não vamos perder isso. Não é para a gente ser um doido que achando que a gente tem que virar um homem de ferro, não pode sentir nenhum sofrimento, nenhum tipo de atitude. Não. Nós somos humanos. Então a gente chora, a gente muitas vezes reclama, a gente sente falta. Pô, por que não podia esperar mais um pouquinho? Mas é aquela coisa do sapato. Às vezes a gente lembra da parte nossa. Mas e para o espírito que está sofrendo lá naquela cama, muitas vezes se libertando daquele sofrimento? Será que ele gostaria de ficar sofrendo daquele jeito? Não. Por mais que ele sente saudade da gente, né? E outra coisa, né, Sidney, também, é evitar tecer comentários desagradáveis com relação à pessoa. Sem a menor dúvida. Tá? Porque ninguém é perfeito, não é? Porque eu falo que a gente fala que a gente já viu esses casos, a gente já leu, já presente de pessoas pedir para a família parar de falar mal, né? E apontar defeito, porque perturba muito. O que eles precisam muito é prece, orar por eles. Né? Mesmo que tenha errado muito na vida, gente. Jesus falou lá no Evangelho, piedade para com os criminosos, né? Então a gente procure, sempre que lembrar, com bons pensamentos, bons momentos, fazer prece. Deixar de reclamar, deixar de falar mal, porque isso aí perturba, atrapalha. Né? Então sempre que a gente lembrar deles, é lembrar nas nossas preces, envolver eles nas orações, que ajuda eles muito, muito mesmo. E na atitude, né? Falar, será que ele gostaria de estar vendo o que eu estou fazendo? Então, será que as pessoas que eu amo, que já partiram, estão felizes com o que eu estou fazendo? Com os hábitos que eu tenho? Tem aquela questão, será que eles estão escutando que a gente está falando mal deles aqui? Vocês acham que eles escutam? O que vocês acham? Não é? Eu falo para vocês, que a gente já presenciou esses fatos, entendeu? Isso, não só lembro, a gente já presenciou esses fatos. Irmãos pediam a gente.
Aí? Eu acho que escuta. E muito, rapaz. Sente, sabe por quê? Eles sentem as nossas vibrações. Sabe? Não é só a palavra falada. O que nós pensamos vai direto. Entendeu? Eles escutam muito. E muitas vezes ficam com raiva da gente. Ué. Aí a gente arruma problema sem precisar. A gente fala porque a gente já viu isso na prática aqui, já lemos, entendeu? E aí a gente vai, procura orientar as pessoas, algumas pessoas a gente que já tem conhecimento, a gente dá o recado, outras a gente nem passa. Mas é porque eles estão pedindo ajuda. Eles precisam de prece. E aí a gente vê realmente a Minha mãe, assim, hoje quando ela faleceu, às vezes eu estou em casa na sala, assim, mas assim, não é um momento de tristeza, nem nada, não do nada. Às vezes eu estou na televisão, do nada, baixa aqueles domingos da minha mãe, aquele semblante bom, sabe? Do nada. Direto, do nada. Do nada. Comigo, que naquele momento ela está sempre perto da gente. Né? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Porque geralmente eles pegam um momento que a gente está distraído. Por quê? Porque a gente não está pensando em besteira. Não tá focado em coisa negativa muitas vezes. Ou aí eles aproveitam aquela oportunidade e chegam perto da gente. Nos dão um abraço, nos dão um carinho, sopram alguma coisa, alguma informação nos nossos ouvidos. Então, assim, muitas situações dessas acontecem quando nós estamos em paz. Ou vendo um jogo, um filme, ou vendo ouvindo uma música, ou lendo um livro. E a mesma coisa quando a gente está lendo o livro. Muitas vezes, algumas perguntas que aparecem durante a leitura do livro, não sei se alguém já passou por isso, muitas vezes é quem está acompanhando a gente, que está lendo junto conosco. Não lendo o livro, mas lendo em voz alta como se a gente estivesse lendo o pensamento da gente. Então eles também têm dúvidas sobre o que nós estamos estudando. E aí eles acabam perguntando, da mesma forma que nós estamos fazendo vocês perguntarem agora. Então muitas vezes eles perguntam. Como também tem vários desencarnados aqui, que estão ouvindo a palestra, que estão ouvindo os estudos, exatamente para poder aprender. Por quê? Porque quando estiveram aqui na Terra, não tiveram a oportunidade de estar numa casa espírita. Não tiveram a oportunidade de saber que a vida continua após a morte. A grande maioria das pessoas nem sabe o que acontece depois da morte. Muitos só descobrem quando morreram e aí caem numa reunião mediúnica para poderem ser alertados que morreram. Porque para eles estão vivendo da mesma forma. Só que eles não entendem por que a família não consegue conversar com a família, por que ele chega no trabalho e ninguém consegue falar com ele, por que muitas vezes ele está com fome, está com frio, mas aí não sabe como pedir, porque ninguém presta atenção nele. É complicado. Por quê? Porque as pessoas vivem só no automático. Não pensam na espiritualidade, não tem o hábito de uma prece, não tem o hábito de terem boas condutas. Então, muitas vezes, é toca da vida. E aí, chega quando morre, nem sabe que morreu. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, é assim. Sidney, vocês estão falando aí que eles chegam perto. Eu me lembrando que ele era pequeno. Aí a avó dele, a mulher sogra, ela usava uma tinta de cabelo, eu não aguentava aquele cheiro que ela usava, sabe? O cheiro forte, eu não aguentava. Mas inteiramente depois estava partindo. Sempre que eu chegava assim na sala que ele estava sentado atrás, eu sentia aquele cheiro. Sempre perto dele. Sempre perto dele. Ele estava no outro lado, eu chegava lá, aquele cheiro, aquele cheiro para mim na minha cabeça também, sabe? Ele não estava um cheiro forte, não. Aqueles laque que usava antigamente, né? É, eu usava. Aí o cheiro sempre está querendo o neto mais velho. Os outros eram pequenininhos, mas ela teve mais coisas com ele. Vó é vó, né? Vó é vó. Vó é vó. Vó é vó. Quem assistiu o filme do Divaldo, quem já assistiu o filme do Divaldo? Mensageiro da Paz. Pois é, todo mundo viu que o Divaldo pequenininho, quem que ele viu lá? A avó dele, não é? A avó dele foi lá para visitar ele lá. Então eles vêm visitar a gente. Alguns têm capacidade de ver, outros de ouvir, outros só sentem, né? Aí dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de dar uma alegria repentina. Mas assim, é aquele momento, então a gente tem que aproveitar. Aí muitas vezes fala, nossa, aquele cara era chato, né? Aí o cara veio lá para nos ver, a pessoa veio lá para ver, nossa, ainda bem que aquele prato foi embora, né? E a pessoa veio lá exatamente para visitar, achando que a gente gostava dela, né? Porque é complexa a coisa. Os laços que nos unem são do sentimento. Nós estamos ligados por eles. Não é porque eles partiram que eles foram embora e acabou, não. Eles estão ligados a gente. É a mesma coisa que eles estivessem aqui, só não tem mais o corpo físico, mas é a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com aquilo que ele sentia por nós. Então eles continuam, embora no outro plano. Mas a gente tem que realmente entender essa questão.
sempre lembrar deles com preces. É porque eu falo para vocês que já me pediram para dar recado, eu dei recado. Pedi para a família rezar, né? Porque estava só metendo pau. E ele sofrendo. Aí falou para mim assim, pelo amor de Deus, pede. Conversei com o filho e falou, eu já cansei de falar, já cansei de pedir. Aí eu falei, então você vai lá e dá o recado. Porque está sofrendo, está pedindo prece, pedindo para rezar, não para ficar falando mal. Então por isso que a gente fala, eles sentem as nossas vibrações. E é interessante também, né, Ângelo, falar que para a gente não criar um mausoléu no quarto que a pessoa dormia. Muitas vezes você mantém exatamente tudo igual do jeito que a pessoa estava aqui na Terra. Não, se livre daquilo. Guarda uma foto. Quer guardar alguma lembrança? Guarda uma foto. E toda vez que você lê aquela foto, vê aquela foto, você faz uma prece para ele. Agora as roupas, os objetos, tem tanta gente precisando. Doa para essas pessoas que vão ser muito mais úteis, porque ele não vai precisar de mais nada daquilo. E muitas vezes fica aquela energia negativa, daquela raiva da pessoa ter morrido, ou daquela angústia por a pessoa ter morrido, aquela frustração, aí fica aquela energia vibrando naquele ambiente. E isso faz muito mal para ele e faz muito mal para a gente também. Porque a gente acaba virando uma paranoia aquilo ali. Então, quando a gente quer guardar alguma coisa, uma lembrança de quem partiu, guarda uma foto, guarda alguma coisa singela. Até interessante no filme do Divaldo, que quando o Divaldo era pequeno, apareceu uma moça para ele. Só que ele não conhecia aquela moça. Aí ele comentou com a tia dele, da moça, e a tia dele tomou um susto, porque aquela moça era uma irmã mais velha do Divaldo, que tinha morrido um pouco, ele era novinho, ele não conheceu aquela irmã. Só que a mãe não acreditava muito nas coisas que o Divaldo via. Só que como o relato foi tão forte, a tia resolveu falar com a irmã dela, que era a mãe do Divaldo. E ele comentou da roupa, comentou do pingente. Aí a mãe tomou um choque, não falou nada, levantou, foi no quarto e trouxe um pingente. Quando o Divaldo viu, falou, era esse. O que era? Era o pingente que a mãe tinha colocado na roupa da menina quando ela estava no caixão. E era a mesma vestimenta que ela estava no caixão, foi a vestimenta que o Divaldo viu. Era um vestido lindo, preto, que ela estava usando. E o pingente, a mãe ficou com pena, como lembrança, tirou o pingente do corpo dela e guardou como lembrança da filha. Foi aquele pingente que o Divaldo viu e a mãe confirmou. A partir daí, a mãe do Divaldo começou a mudar a postura dele em relação ao filho. Então, assim, às vezes, só uma coisinha pequena, uma coisinha muito delicada, já é o suficiente para a gente poder lembrar das pessoas que partiram. A gente não precisa ficar guardando monumentos, mausoléus, aquelas roupas velhas, porque aquilo ali só, além de causar problema na nossa casa, muitas vezes de espaço, muitas vezes também podia estar sendo útil para alguma pessoa que realmente precisa, né? Bom, assim, igual a gente fala assim, eu tinha minha irmã também, que ela deve se encarnou também. Eu era muito apegado nela, sabe? Aí no início, quando ela, assim, recente, quando ela faleceu, na minha oração, eu pedia muito para ser peço. Todo dia, acordo, levando, peço para o pessoal que já se partiu. Só que no início eu não conseguia ver ela na minha repetição assim, sorrindo, sempre triste, às vezes via aquela imagem na cabeça da gente, vinha até dela chorando, sabe? Hoje em dia, depois de uns 2 anos já que ela faleceu. Aí da agora para frente, graças a Deus, minha oração conseguia sorrir. Né? Quer comentar? Porque da mesma forma que a gente sofre, eles também sofrem. Eles também sentem falta da gente. Sentem falta dos filhos, sentem falta dos pais. Principalmente uma criança, um adolescente quando morre. A gente sente falta da família aqui na Terra. Porque, tem a vida inteira para viver, tem um monte de coisa para fazer. Por que eu tive que partir? Porque chegou o seu momento. Quando chega a nossa hora, se a gente não apela, se a gente não faz nada para adiantar os processos, se é no nosso momento mesmo, a gente vai embora. Pode ser por uma dengue, pode ter sido por uma Covid, pode ser por uma tropeção aqui, bater a cabeça, pode ser por qualquer outra situação. Um derrame, uma doença mais grave. Então, quando chegou o nosso momento, nós vamos partir. Dormindo, sorrindo aqui, conversando, e cair aqui de repente. Então, assim, chegou o nosso momento, nós vamos embora. Kardec desencarnou abrindo a porta para o carteiro. Teve infarto fulminante. Então, assim, cada um tem seu momento. Então, muitas vezes, eles também sentem a perda, sentem a falta, da mesma forma que a gente sente. Por isso que você talvez via sua irmã chorando, por quê? Porque ela estava triste. Porque ela queria estar aqui no meio, vivendo,
fazendo a vida dela. Só que depois, com o tempo, quando você está esclarecido, você está orientado, você começa a entender que a vida continua, que a nossa verdadeira vida não é aqui não, a nossa vida é eternamente vida é lá. Tanto que se esses malucos resolverem jogar bomba atômica nesse planeta inteiro e acabar o planeta, nós não vamos morrer. Nosso corpo morre, nosso espírito continua. Nós vamos para outros planetas. Então, independente do que acontecer, a nossa vida continua. Só que como a gente tem a vida material, aqui é muito forte, é muito apego, a gente acaba esquecendo dessa parte espiritual. Né? Então é natural. É até uma característica também de proteção, da gente se apegar ao corpo físico. Para quê? Porque senão a gente ia viver que nem aqueles yogis lá na Índia. Fica meditando, de repente desencarna. Por quê? Porque é muito melhor estar do outro lado do que aqui. Você não tem que ficar enfrentando gente chata, você não tem que ficar enfrentando patrão, você não tem que ficar pagando boleto. Sabe, é completamente diferente. A vida lá tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem as coisas que a gente tem que vencer lá, tem estudos, tem tudo, mas não é essa complicação que a gente vive aqui. É muito mais simples. Por quê? Porque o que nós somos é a nossa essência que vale. Aqui nós usamos máscara, muitas vezes a gente está com raiva, só que a gente está rindo para a pessoa, mas a vontade é voar no pescoço dela. No plano espiritual a gente não consegue fazer isso, porque a nossa emoção ela transcende. Então a pessoa de longe ela já percebe o que nós somos. A gente não consegue fingir. A gente pode até achar que está fingindo, mas quem tem consciência percebe o que nós somos realmente. Então é muito mais fácil lidar com as situações no plano espiritual. São muito mais verdadeiras. E a nossa verdadeira vida é lá, não é aqui. Eu não consigo rir com raiva mesmo. Não é fácil, mas tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz. Assim, outra coisa também é que a gente coloca nas nossas peças não só os nossos familiares, mas todas aquelas pessoas que a gente sabe que passou por uma dificuldade, a gente inclui essas pessoas também nas nossas preces, porque muitas das vezes são esquecidos na espiritualidade. E Kardec fala no Livro dos Espíritos que quando eles são lembrados, eles se sentem felizes. Então é importante que a gente procure incluir essas pessoas também. Porque da mesma forma que nós alimentamos aqui para manter o nosso corpo físico, o que alimenta eles é as nossas preces, são as nossas vibrações. Então que a gente possa incluir em nossas preces aqueles que foram condenados, aqueles criminosos, que às vezes as pessoas acham bom quando eles são executados, mas isso aí é pena de morte, essas coisas tudo é coisa do homem. Né? Então a gente tem que entender que Jesus ensinou foi a lei de amor. Então que a gente inclua essas pessoas nas nossas preces, que a gente não embarque nessa da maioria das pessoas, né, que vão sempre para o lado ruim, né, falando mal dessas pessoas que partiram. Não, vamos acompanhar Jesus, vamos incluí-los nas nossas preces. O que importa é nós fazer a nossa parte. O que eles fizeram vai ser problema deles, não é problema nosso. Né? Eles já vão sofrer por aquilo que eles fizeram, mas que nós possamos incluir em nossas preces. Será se Deus abandonou o Hitler? O que vocês acham? Por todas as atrocidades que ele fez? Muitas das vezes ele reencarna ele aí na Terra aí, em situações difíceis e todo mundo se comove para ajudar. Então Deus, ele sabe o que faz. Então a gente inclua essas pessoas nas nossas preces. Porque Jesus disse que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Cada um será dado segundo suas obras. Então que nós possamos incluir essas pessoas, né, que teve uma vida ruim, que teve uma vida aqui difícil e que muitas das vezes estão esquecidos e que eles precisam realmente das nossas preces. Que nós possamos realmente incluir isso também. E é interessante falar sobre isso porque, assim, como a gente já comentou aqui, a morte não existe. E muitas vezes essa pessoa presa, é mais importante ela estar presa, às vezes numa prisão perpétua, do que a pena de morte. Por quê? Porque ela estando presa, ela vai ficar lá 24 horas o corpo físico preso naquela cadeia, ou naquele local que ela está. E só algumas horas quando ela dorme, que o espírito se desprende e vai para o plano espiritual. Muitas vezes fazer as mesmas coisas que fazia aqui na Terra. Agora, quando você mata a pessoa, ou ela morre, o espírito, como eu comentei, já está liberto. E aí ele vai ficar 24 horas fazendo aquilo que ele quer fazer. Então, olha a complexidade que é, às vezes, a morte... que a morte não existe. Então, muitas vezes, a gente acha que resolve o problema como essas guerras que esses malucos ficam fazendo. Ah, eu vou destruir aquele país e vou tomar tudo que era dele. Vai destruir o físico, vai matar as pessoas, vai destruir aquelas casas, aqueles bairros. As pessoas vão reencarnar novamente. E muitas vezes no mesmo país que foi dominado, que dominou. Quer dizer, você mata o corpo, não mata o espírito.
Então, isso que aconteceu com Roma, isso está descrito no livro Caminho da Luz de Emmanuel. Quando Roma saiu invadindo a Europa, começando a invadir aqueles vários países, eles matavam aquelas populações, as populações reencarnavam no mesmo país novamente. Só que aí já como domínio romano. Quer dizer, continuaram vivendo as vidas delas. Não adiantou nada. Então, é por isso que a gente fala, a morte não existe. Não é a violência que resolve as coisas. O que resolve é a educação, é a fraternidade, é a convivência. Por quê? Porque onde você transforma inimigos em pessoas, em afetos. Aquela coisa do déjà vu que você estava falando, muitas vezes, daquelas sintonias ruins. Você vai quebrando essa situação, por quê? Com as reencarnações. Quantas forem necessárias. Umas vêm como parente, a outra vem como colega de trabalho, a outra vem como irmão, a outra vem como filho, a outra vem como marido e mulher, a outra vem como gêmeo siamês, quando a coisa é muito complexa. E aí vai tocando a vida. Até a gente repreender a amparar. Porque a misericórdia é divina, que o Ângelo falou, Jesus não abandona ninguém, como não abandonou Hitler, que ele falou, nenhuma ovelha será perdida. Ou seja, se nenhuma ovelha que está nesse planeta vai ser perdida, então as pessoas mais escabrosas que a gente vê, as coisas mais loucas que vão acontecer, Jesus vai amparar. E muitas vezes nós vamos ser o intermédio dessas pessoas no futuro. Então, assim, é complexa a coisa. E ele falou, né? Estareis com vocês até o final dos tempos. No final dos tempos. Então, olha a complexidade dos nossos comportamentos, das nossas ações. Isso vai refletir na gente mesmo. Então, assim, é melhor a gente tentar conviver, se não dá para conviver com aquela pessoa, que é muito difícil, é muito problemático, mas pelo menos eu não vou ser uma pedra de tropeço naquela vida daquela pessoa. Eu me afasto. Seja lá o que for, dá um jeito de me afastar. Seja um parente, seja um colega de trabalho, seja uma pessoa da família, seja alguém de nossa convivência. Porque a próprio tempo, a própria maturidade, os próprios anos, as coisas vão se amenizando. Quantas vezes tem confusão nas próprias famílias, aí cada um vai casando, vai criando suas famílias, vai criando seus filhos, e depois de anos e anos, quando se encontra, as coisas estão mais amenas. Nem que não seja 100%, mas as coisas se tornam mais amenas. Muitas vezes não consegue nessa vida, mas vai vir em outros. Então esse é o nosso caminho, e essa é que é a nossa luta diária. É por isso que a gente tem que estar aqui em grupo, estudando, estar em grupo que um fortalecendo o outro, porque às vezes eu caio, às vezes é o Ângelo que cai. Então um fortalecendo o outro, para quê? Para a gente poder continuar caminhando. Porque a gente está limpando o caminho, não criando, jogando pedra nos outros. Tentando, pelo menos, né? Aqui, você deve ter visto semana passada, aí não fugiu o nome dele, um cantor, compositor famoso aí, ele foi para a Suécia para praticar. Não é eutanásio também, não, assistido. É suicídio. É o suicídio. Ele foi suicídio assistido. É suicídio. O parte dele é suicídio. Agora, aquelas pessoas que participaram vamos dizer assim, do evento, eles são culpados também? Eles são cúmplices, né? Cúmplices. Com certeza. Porque o que acontece? Tem alguns países que são extremamente materialistas. Eles não acreditam em espiritualidade. Eles não têm esse entendimento que nós temos. Para eles, assim, o que vale é o que estamos vendo agora. Então, a vida está complicada, que nem esse poeta, né, da Academia Brasileira de Direito, ele estava com Alzheimer. Então, ele preferiu terminar com a própria vida do que enfrentar o Alzheimer. Então, assim, é o direito que ele tem. Agora, ele vai voltar de novo aqui na Terra. Pode demorar um tempo, mas ele vai voltar. E provavelmente ele vai ter Alzheimer de novo. Então, assim, a gente só vai o quê? Em vez de passar por aquele passo, é como se assim, eu tenho que estudar para poder passar de ano. Aí eu caí na recuperação. O que eu faço? Eu abandono o colégio. Em vez de eu estudar para a prova de recuperação, eu vou e abandono a aula, vou abandono o colégio. Aí eu resolvo voltar, dali a 5 anos, voltar a estudar. Eu não vou ter que voltar naquela matéria? Não vou ter que voltar naquele mesmo ano que eu parei? É a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente está desesperado, está frustrado, está angustiado, como foi a mensagem de hoje, né, da angústia, das aflições. Muitas vezes a gente está aflito, porque a vida aqui não é fácil. Mas chutar para cima não vai resolver, porque eu vou ter que voltar de novo. E às vezes não vai ser com aquelas pessoas, vai ser com outras. Então, a complexidade da vida é essa. É lógico que quando a gente está passando pelo sofrimento, não é fácil não. Quando você está num câncer terminal, que nem a morfina resolve, você está tomando bombas e bombas de morfina e você está com umas dores atrozes, quem já foi em hospital sabe do que eu estou falando, quem já teve em UTI ou CTI, ou já foi visitar alguma pessoa, sabe o sofrimento que é aquilo, e a pessoa lá está sofrendo. É por isso que eu falo que quando a morte vem, ela liberta. A pessoa se livra daquelas dores, daqueles sentimentos. Ela consegue, ela transcende aquilo. Agora, se ela está no meio do processo, ela abandona, vai ter que voltar tudo de novo. E aí por isso que muitas vezes acontece de uma criança morrer cedo. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes com 5, 10, 15 anos, morre. Por quê? Porque muitas vezes foi um suicídio em outras vidas.
E aí ela teve que passar aquele pouco tempo aqui na Terra, por quê? Para compensar o período que ela tinha que viver lá na outra vida. Por quê? Porque a gente tem uma energia no nosso organismo, chama energia vital, fluido vital, que vem para a gente viver determinados anos. Cada um tem o seu. Uns 60, outros 70, outros 80, outros 100, outros 50, outros 10, outros 5. O que acontece? Quando eu uso mal esse fluido, seja com bebidas, com droga, com violência, seja lá o que for, ou eu saio correndo igual um louco com carro e moto e bato e morro. Quer dizer, eu tenho aquele fluido ainda que tinha que ter sido gasto, é como se fosse uma bateria de uma pilha. A gente tem aquele tempo daquela pilha para ela durar. Quando aquela pilha acaba, nosso corpo desencarna. Muitas vezes desencarna. Muitas vezes tem moratória. É como se a gente colocasse a gente na tomada novamente. Foi o que aconteceu com o Chico, foi o que está acontecendo com o Divaldo, que já teve 2 moratórias. Então é como se a gente colocasse a gente na tomada, por quê? Porque a gente está fazendo por onde? Nós estamos fazendo coisas boas. Então eles dão um pouco mais de oportunidade para a gente, para quê? Continua, porque vai fazer bem para vocês e você está ajudando uma comunidade. Agora, muitas vezes a gente tem nosso tempo, uma hora vai acabar. Agora, quando você morre e desencarna e tem a bateria está cheia, aquilo ali vai ter que ser gasto de alguma forma. É por isso que muitas vezes o espírito desencarnado, quando é suicídio, ele fica preso no corpo, como já tem várias mensagens falando. Por quê? Porque ele tem que esperar acabar aquela energia, aquela bateria, para poder ser resgatado. E aí muitas vezes fica anos. Só que aquilo fica gravado na consciência dele. Então muitas vezes ele vai ter que voltar. Tem um exemplo da Célia Diniz, que é de Pedro Leopoldo, foi a mãe dela, os pais dela fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga junto com o Chico, que ela perdeu. Aqui é a história do menininho da bicicleta, do filme do Chico, das mães de Chico, que ela era professora, ela perdeu um filho com 5 anos de idade. Ele estava andando de bicicletinha junto com a cuidadora dele, aí caiu na rua de qualquer jeito, bateu a cabeça no meu filho e desencarnou. Aí depois ele recebeu as cartas do Chico e tocou a vida. Ela teve mais um rapaz e uma moça depois disso. E aí foram andando, caminhando, a menina morreu em 2000 de dengue hemorrágica. Com 18 ou 19 anos, estava acabando de formar, já estava noiva, ela estava terminando a faculdade já para casar. Aí teve a dengue hemorrágica e desencarnou. Aí depois o Wagner Gomes da Paixão, que é um médium, que ficou muitos anos aqui em Belo Horizonte, hoje ele é aqui do interior de Minas, recebeu uma carta psicografada da filha, falando: olha mãe, não se preocupa, porque eu tinha que passar por isso. Na outra vida eu me matei com veneno. E eu tinha um tempo de vida que eu teria que ter vivido. Mas como eu terminei minha vida por causa do veneno, eu tive que vir nessa vida, passar por uma determinada situação que intoxicasse meu organismo para me desencarnar. Exatamente o período que eu tinha que viver na outra vida, eu tive que viver nessa. Ou seja, a pessoa ia viver mais de 18 anos, 19, ela desencarnou naquele período. Para quê? Para valorizar a vida. Sim, é como... É muito complexo. As pessoas que ajudam nesse suicídio assistido, né? Elas também são culpadas, na verdade. Sim. Elas vão ser cobradas. Vão, mas o que pode acontecer? Muitas vezes não vai ser como a gente pensa, ela vai queimar no mármore do inferno, né? Vai ter penas eternas. Muitas vezes o que ela vai voltar? Ela vai voltar como médico trabalhando num país igual ao nosso, trabalhando no SUS, atendendo de tudo. Então muitas vezes ela vai voltar aqui para a Terra, voltando, fazendo a mesma coisa que ela fazia, em vez de matar, salvar vidas. Então assim, a misericórdia divina, ela sempre intercede para o lado positivo. Ela nunca vai jogar. Muitas vezes fala: nossa, aquele cara tá lascado, vai sofrer o cão. Não, muitas vezes ele vai vir numa situação até melhor para ele poder ter a vantagem de poder ajudar. Olha a complexidade. Então, o nosso julgamento ele é muito complicado. Por quê? Porque a gente só vê um lado da moeda. A gente só vê a ação hoje. Agora você não vê a redenção da pessoa, porque muitas vezes ela se arrependeu. E da mesma forma, a gente pode ver isso por Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, na época de Saulo de Tarso, o que ele fazia? Bandido bom era bandido morto. O que ele fazia? Matava todos os cristãos que apareciam na frente dele. Até que um dia Jesus apareceu para ele e ele se converteu e se tornou um herói do cristianismo. Se nós hoje estamos cristãos, nós devemos a Paulo de Tarso. Agora, se fosse julgar pelo que ele tinha feito como Saulo, ele teria sido fuzilado em praça pública. Quer dizer, ele se redimiu na própria encarnação e modificou os atos. É o que acontece com qualquer um de nós. Muitas vezes a gente reencarna em situações difíceis e dá a volta por cima. Muitas vezes a pessoa fica no plano espiritual complicada. Aí reencarna em situações difíceis, mas consegue se redimir. Então a nossa medida, a nossa régua, ela é muito em cima da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Só que a lei divina é a lei da misericórdia, é a lei do amor. Por isso que nós estamos aqui. Porque se a gente fosse ficar no olho por olho, dente por dente, se a gente soubesse só o que a gente fez na última encarnação nossa, a gente não saía nem da porta de casa, a gente só olhava pela frestinha, assim. De tanta atrocidade que a gente causou. Pra gente e pro próximo.
Então, essa é a complicação. Só vem pelas nossas atitudes. Quantas vezes a gente está vendo uma pessoa, nossa, por mim eu matava aquela pessoa. Na outra você não pensava, você ia lá e matava. Ah, nossa, veio uma carteira aqui no chão, não vou pegar não. Na outra você pegava, nem pensava. E assim a gente vivia. A questão da maledicência, seja lá o que for. Nós temos vícios, nós temos tendências. Mas a misericórdia divina, ela está sempre na frente. Foi por isso que Jesus, você falava, pai, perdoa, os peixes sabem o que eles fazem. É a mesma coisa que ele tivesse numa série de prezinho e visse as crianças lá fazendo bagunça. Você vai colocar todo mundo na cadeia porque as crianças estão fazendo bagunça? Não, porque são crianças. Era assim que Jesus via a gente. Crianças espirituais, infantis, imaturas, com dificuldades. Que ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, ela é mais importante do que os nossos entendimentos. Agora, quando a gente começa a entender, aí a gente muda o foco. Só que é fácil falar que nós somos amigos aqui. Mas de repente acontece uma situação lá na frente que eu quero voar no pescoço do anjo. Por quê? Porque os nossos instintos ainda são muito fortes. A nossa imprudência ainda grita muito alto em cima da gente. Por isso que a gente tem certas tendências, a gente tem que evitar determinadas situações, determinados ambientes, determinadas posturas. Por quê? Porque se der o start, a gente vai cometer o mesmo desafio que a gente cometeu em vidas passadas. É aí que é a complexidade. Então, assim, eles vão responder, mas não da forma que a gente pensa. Muitas vezes vão responder de uma outra maneira positiva. Da mesma forma, as pessoas que criaram armas, elas vão criar equipamentos para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, criar pernas biônicas, braços biônicos para pessoas mutiladas. Pessoas que criam venenos, criam bombas, elas vão começar a criar equipamentos para melhorar a vida das pessoas nas próximas encarnações. Porque inteligência tem, não tem a moralidade. Agora, aquelas que persistem no erro, uma hora a Terra está mudando de provas e expiações para mundo de regeneração. Aí aquelas que ainda estão voltadas no vício, no ódio, no desespero, vão embora. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente estivesse saindo do prezinho e mudando para o primeiro grau no colégio. Quer dizer, aquelas pessoas que estão no prezinho, eles vão ter que ir para um planeta que está no prezinho. Porque a Terra não vai comportar mais essa brutalidade, essa maluquice que esse povo fica fazendo aí fora. Esse povo que eu digo, muitas vezes nós também fazemos. Se deixar, a gente faz. Porque muitas vezes está acontecendo um linchamento aqui na frente. Eu não vou fazer uma prece, eu vou querer ir lá ajudar no linchamento. Quer dizer, eu não sou diferente dos outros. Eu só não tenho a oportunidade, porque se eu tiver oportunidade eu vou fazer igual. Muitas vezes eu faço pela televisão, pela rede social, pelo telefone. Linchamentos virtuais. Mas se eu tivesse a oportunidade de fazer na frente ali, a gente fazia. Então essa é a complexidade das nossas vidas. Essa que é a nossa luta. Então assim, está todo mundo no mesmo barco. É por isso que nós estamos aqui aprendendo. Nos fortalecendo, aprendendo coisas novas, para quê? Porque se chegar uma prova dura, a gente possa entender e saber que pelo menos a gente não está sozinho, por mais duro que a prova seja. Complexo, né? Vamos, ainda tem chão ainda para pegar mais um tiquinho. Só esse assunto aqui dá para ficar um mês falando dele. Vamos lá. Como entender o autismo pela luz do espiritismo? Boa pergunta. Pena que teve até um seminário semana passada lá em Babacena de uma médica falando sobre isso. Pena que eu não fui, então eu não falei. Mas assim, eu não sei te explicar. Mas muitas vezes são condições que a pessoa traz de vidas passadas de alguma coisa limitando a intelectualidade dela. Então assim, se tem alguma coisa limitando a sua intelectualidade, é que provavelmente alguma coisa você fez usando demais a inteligência para alguma coisa complicada. Só que o que acontece? Deus é tão bom, como eu falei da misericórdia divina, que coloca pais, coloca avós, coloca tios, primos, que possam amparar aquela dificuldade. Então, assim, e aquilo ali é momentâneo. Então, muitas vezes a gente fala assim, por que meu filho? Por que não é o filho do vizinho? Por que não é o filho do outro? Por que meu filho? Porque talvez eu pedi aquela prova. E muitas vezes eu também estava junto com ele no meio das confusões. Então, muitas vezes eu pedi, vem, eu vou te ajudar. Então, as dificuldades que ele está passando, as limitações que ele está passando, é uma prova para mim, para quebrar meu orgulho, quebrar minha vaidade, porque a gente fica, quando comemora um filho perfeito, a gente solta fogos. Muitas vezes o corpo físico está perfeito, mas a pessoa é o cão chupando. Então, assim, quando ela vira adulto. Mas às vezes aquele espírito frágil, limitado ali, seja lá por desse que for, muitas vezes faz o quê? Com que a gente se condua, que a gente melhore o nosso comportamento, a nossa atitude, nos tornamos seres humanos melhores pela empatia e pela solidariedade. Então, ela ajuda a gente a caminhar. Porque... Isso é uma prova para os pais. E para os filhos, para a própria criança também, né? Então, assim, são limitações. E não é só o autismo, é a cegueira, é a paralisia, é uma série de questões que a criança pode vir. Mas não é porque ela é um espírito altamente devedor. Muitas vezes ela pede aquilo ali até como uma prova para ela.
porque às vezes é um pouquinho que ela precisa daquele tempo ali para poder sublimar aquelas limitações que ela precisava. Sim, então quer dizer, qualquer tipo de deficiência que a pessoa venha na próxima encarnação, é atos que ela cometeu na encarnação. Muitas vezes sim, mas muitas vezes ela pede. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Muitas vezes você está lá dirigindo o carro bêbado, atropela alguém e a pessoa morre. Ou então ela não morre, fica aleijada. Muitas vezes a tua culpa pede para que você venha na outra encarnação de cadeira de roda para você sentir na pele o que você fez pelo outro. Então muitas vezes é a culpa. Mas muitas vezes você pega aquela limitação para quê? Para você aprender alguma coisa que falta para você. Por exemplo, assim, você é uma pessoa que já passou por muitas coisas, mas você ainda tem alguma coisa de orgulho, alguma coisa de vaidade. Então você vem com uma certa limitação para poder quebrar o seu orgulho e sua vaidade. Por quê? Porque você não vai estar no seu pleno potencial. Você vai ter alguma coisa que te limite. E muitas vezes você vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar. Aquilo ali, querendo ou não, para muita gente, fere o orgulho. Porque a gente quer ser independente. Quando alguém vem nos ajudar, a gente fica extremamente incomodado. Então, muitas vezes, aquilo ali é uma forma da pessoa sublimar, porque ela consegue se libertar daquelas más tendências que ela ainda traz em vidas passadas. Não é que é um espírito ruim, muitas vezes é um pedido que ela fez para poder resolver uma questão dela, pessoal dela mesmo. Então, cada caso é um caso, não existe regra para nada. Se você falar, foi isso que aconteceu, a pessoa está chutando. Porque assim, só a gente que vai saber quando chegar no plano espiritual por que nós passamos por isso. Por que eu sou amigo do Ângelo? Por que eu não nasci em Dores de Campos? Por que eu tenho determinada profissão? Só quando chegar no plano espiritual é que a gente vai realmente saber o que nós fizemos e por que nós passamos por as determinadas situações que nós passamos. Até então, são tudo hipóteses que muitas vezes a gente tem a consciência que pode ser aquilo. Tanto que tem muita gente que fala, pô, por que você está passando por isso? Por que você tem tanta dificuldade com aquela pessoa e você fica com ela? É o sentimento que a pessoa tem, que ela sabe que ela tem que ficar com ela. Muitas vezes a gente não entende. Fala assim, por que você não chuta o balde e toca a tua vida? Mas é porque ela sente que ela precisa ficar com aquela pessoa, porque aquela pessoa depende dela de alguma forma. Ou porque ela precisa estar lá perto, porque às vezes ela foi responsável por aquilo, por aquelas tendências, aquele comportamento em vidas passadas. Se não daquela pessoa, alguma pessoa que fez o mesmo comportamento quanto atitude. Porque se a gente lembrar até alguns anos atrás, até 100 anos atrás, a pessoa nascia com deficiência, o que as pessoas faziam? Matavam. Por quê? Porque era vergonhoso para a minha família, para a sociedade, eu tenho um filho aleijado, eu tenho um filho problemático. Então mandava para Barbacena. Mandava para Barbacena. Sim, tem quantas fazendas aqui em Minas, aqui perto de a gente mesmo, fazendas grandes, poderosas, que a família tinha alguma criança com problema mental, eles ficavam uma pessoa clausurada, nem a família, nem a sociedade falava da pessoa. Ficava presa, como se fosse um bicho. Por quê? Porque era vergonhoso para a família falar que tinha uma pessoa com problema mental, para a sociedade. Então, olha como nós somos primitivos, olha como nós somos atrasados. Então, muitas vezes a gente passa por isso para a gente valorizar. Então, é a complexidade da vida. E da mesma forma que da história da eutanásia, as pessoas que foram cúmplices naquelas situações, seja lá em Barbacena, no Hospital Colônia, seja nas pessoas que carregavam os trens, os prefeitos, os vereadores, as famílias que jogavam aquelas pessoas, moradores de rua, alcoólatras, mães jovens grávidas, porque muitas vezes a menina era grávida, mas ela não dava vergonha para a sociedade, jogava ela no Hospital Colônia e ia ter o filho lá no hospital, muitas vezes morria ela e a criança, porque era tratada de qualquer jeito. Então, muitas vezes os pais, os avós, você tem culpa daquilo também. E muitas vezes pedem para vir por provas aí de ficarem abandonados em asilos, em creches, exatamente para isso. Para sentir na pele o que causaram em vidas passadas. Mas não é porque Deus quis, é porque a culpa que ela sente é muito forte. E se ela não passar por aquilo, ela não consegue sublimar. É só ver pelas nossas dificuldades. Quantos vacilos a gente comete na vida e a gente fica com aquela culpa carregando depois? Às vezes anos, às vezes até a gente morrer, a gente carrega uma determinada culpa. Aí chega do outro lado da vida e fala assim, pô, e essa culpa? Não tem nada. Isso aqui é coisa tudo da tua cabeça. Isso já está resolvido aqui há muito tempo. Mas a gente carrega isso dentro da gente. Nós não soubemos trabalhar aquela emoção, aquele sentimento. Hoje é fácil falar, eu vou na psicóloga fazer a terapia, eu vou num psiquiatra tomar um remédio. Mas há 20, 30 anos atrás, se você falasse que ia num psicólogo, psiquiatra, você era massacrado pela sociedade, pela família. Hoje não. Hoje, pelo contrário, a família vai, melhora a tua qualidade de vida, modifica a tua conduta, tenta se sobreviver, tenta se tornar uma pessoa melhor. Quer dizer, hoje as próprias pessoas estimulam para que as pessoas cresçam e valorizem. É lógico que sempre tem alguém que joga para trás. Mas a gente está, de uma maneira geral, a sociedade está evoluindo nesse sentido. Quer dizer, a saúde mental hoje ela é prioridade em quase todos os países do mundo.
Só que a gente fica preso em situações que a gente fica vendo na internet, principalmente nas redes sociais, de mundos fantasiosos, de situações fictícias, que a gente acha que aquilo é verdade. E a gente se frustra, a gente se revolta querendo ter uma vida exatamente igual aquelas pessoas. E não vai ter. Como elas também não têm, muitas vezes é fingido. Hoje terapia é investimento, né? É um investimento. Com certeza é um investimento. Porque é melhor você gastar com a terapia do que ficar gastando com remédio depois. Né? Ou chegar no plano espiritual todo bagunçado. Hoje em dia, qualquer criança, às vezes, os pais estão mais compreensivos. Qualquer criança que a gente nota qualquer problema, já leva psicólogo, Sim. psiquiatra. É igual a história do autismo que foi falado. Hoje os professores já estão sabendo identificar o que é um autismo, o que é um TDAH, o que é uma determinada coisa, então assim, já encaminha para as pessoas corretas para poderem orientar aquela família. Antigamente, isso aí já existia, sempre existiu. Só que o que acontecia? Muitas vezes a gente nem sabia. Aí era aquela criança que sofria bullying no colégio, era aquele amigo nosso mais desligado que a gente ficava tirando sarro no colégio. Mas aí, o que era isso? Era um autismo que já existia na época que a gente não sabia, era um TDAH, era uma depressão. Sofria bullying, né? Sofria bullying. A gente mesmo, às vezes, se auto-fazia bullying. Então, assim, é complexado. Hoje não, hoje as coisas estão expostas, hoje as pessoas estão esclarecidas. E hoje também, os próprios médicos têm orientado para as pessoas buscar ajuda espiritual. Não sei se ocorre lá em Barbacena, mas a gente recebe pessoas aqui que eles estão orientando, mandando as pessoas buscar ajuda espiritual também. Porque às vezes tem o tratamento médico e às vezes precisa do tratamento espiritual. Eu falo porque a gente tem recebido pessoas com problemas e que o médico mandou procurar. Procura uma ajuda espiritual. Porque a religião ela é fundamental, né? Porque ela vai ver valores diferentes do que o pessoal vê todo dia, né? Então a religião, independente de que ela seja, a função dela é o quê? É conectar a gente com Deus. É mostrar pra gente que existe alguma coisa maior do que as nossas dificuldades. E que está olhando e velando por a gente e que ama a gente. Às vezes a gente não vê, mas está perto. Né? Então, essa é a função da religião. Muitas vezes a gente se perde, né? Principalmente os religiosos, aí se perdem fazendo um monte de maluquice. Mas aí é a responsabilidade dela e a maturidade dela. Porque uma hora também ela vai cair na real e vai ter que voltar atrás, refazendo todos os percursos dela. É porque a questão, às vezes, assim, a pessoa está dando a medicação, porque tem pessoas que falam assim, o médico falou que esse é o último remédio. E o que está faltando muitas das vezes é aceitação, é amor, é as vibrações que precisam ser... Mudança de companhias, né? Para ajudar na questão espiritual também. O esclarecimento também, né? Hoje é tudo mais esclarecido. Vamos dar uns 3 anos atrás, o pessoal escondia. Hoje não, hoje participa de tudo na sociedade. Até casa, tem trabalho, tem empresas. Então, precisa de nível de esclarecimento também da sociedade hoje. Sim. Né? Das famílias, né? Para que acolhem bem essas pessoas, né? Sim, porque estão encaminhados igual a gente. Não é? Nessa vida a gente não está com essa situação, mas não impede que na próxima a gente venha. E aí eu gostaria que fosse tratado da forma que a gente está tratando eles hoje. Não. Então essa é a grande realidade da vida. As coisas se repetem, as situações vão modificando. É que nem a questão. Às vezes manda a criança para a escola, mas quem tem que educar é o pai e a mãe. A escola vai orientar, vai dar a orientação que precisa. E a questão assim, é porque às vezes o médico faz a parte dele, mas a família precisa fazer a parte dela também. Porque esse é um trabalho em conjunto. Né? É onde que as pessoas às vezes ficam com dificuldades. Né? Então precisa de ter mais pressa, é um lar que precisa ter mais paz, tranquilidade. Então é mudar aquelas vibrações que estão ali para ajudar no tratamento espiritual. Porque a gente sabe que muitas das vezes tem uma influência espiritual também que perturba também. As companhias, né? E aqui, querendo ou não, você está conhecendo pessoas novas, muitas vezes você até conhecia na rua, mas não sabia que frequentava o mesmo ambiente que você, conhecendo valores diferentes, pessoas que estão crescendo, querendo melhorar, querendo se modificar, querendo se tornarem melhores. Então, assim, são pessoas que... É um ambiente diferente de um ambiente de boteco. Então, assim, é diferente de um ambiente de droga, é diferente de um ambiente de MMA, seja lá do que for. Quer dizer, é um ambiente que as pessoas estão querendo somar, querendo crescer, querendo evoluir. Então não é um ambiente que está querendo desagregar, é um ambiente que está querendo competir. Então isso faz o quê? Com que a pessoa se sinta mais acolhida, ela se sente mais em paz aqui dentro. E esse é o objetivo da Casa Espírita. Que as pessoas se sintam em paz, que se sintam acolhidas, que elas se sintam representadas aqui dentro. E não sendo discriminadas, como muitas vezes são em outros locais. E essa é a nossa obrigação. Qualquer pessoa que chegar aqui, independente do que for, ser acolhida, ser tratada da melhor maneira possível. Seja até Hitler se chegar aqui pedindo ajuda.
Então, assim, essa é a grande realidade, por mais doloroso que seja, por mais complicado que seja. Mas é um desafio de todos nós. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo. Pode falar. Sim, certo limite assim, para a idade, para a pessoa manifestar a mediunidade, o médio, assim. Não, não tem. Tanto que é muito comum, até pessoas que estão desencarnadas. Quer falar, Ângelo? A mediunidade, a pessoa já nasce, né? Já nasce. Desde que já nasce. Sim, porque a mediunidade não é espírita. A mediunidade é inerente ao ser humano. Então, assim, a pessoa às vezes ela nunca nem sonhou em passar no centro espírita e nem vai passar na vida dela. Mas às vezes ela se comunica com os espíritos. Tanto que na Igreja Católica tem a revolução, tem aquele grupo carismático que é muito comum terem manifestações de espíritos. Quer dizer, são médicos que estão lá dentro, vinculados à Igreja Católica. Então, assim, a história da mediunidade sempre existiu. Em crianças é mais comum até os 6, 7 anos de idade. Que ela está mais no plano espiritual do que aqui. Depois que o espírito está acoplado realmente no corpo, diminui essa influência. E a mesma coisa quando a pessoa está desencarnando, que ela já está indo mais para lá do que está aqui no corpo físico. Então ela já começa a ver as pessoas da família dela que já morreram, as pessoas que ela conviveu. Muitas vezes ela começa a falar nomes de pessoas que já foram embora há 30, 40 anos, e a família entende aquilo que está acontecendo. Mas por quê? Porque ela já está vendo aquelas pessoas do outro lado. Então ela já está começando a se desligar do corpo físico para ir para o plano espiritual. E as famílias já estão indo lá para acolhê-la, para dar as boas-vindas para o novo local que ela vai morar. Então, muitas vezes é por isso. Mas a mediunidade não tem nada, não. Tanto que, assim, até é recomendado, quando a pessoa está doente, está passando por uma doença grave, ou por uma situação mais complicada, ela não participar de reuniões mediúnicas, ela não manifestar a mediunidade. Por quê? Porque muitas vezes, quando ela está fragilizada, pode vir um espírito oportunista e bagunçar a vida dela. E ela não vai perceber o que é certo e o que é errado. E Kardec fala no livro dos médios, né, que todo aquele que num grau maior ou menor de intensidade tem a influência dos espíritos, por esse motivo é médio. Então todo mundo é médio. E mediunidade é igual o Sidney falou. Não é a doutrina espírita que inventou mediunidade, reencarnação. São fatos que já existiam. Kardec veio trazer esse entendimento, ele veio organizar essas coisas. Mas sempre existiu. Os profetas eram médios, né? E se a gente for ver, mediunidade sempre existiu. Só que a gente hoje tem esse entendimento. A gente entende essa relação entre encarnados e desencarnados, que até então não tinha esse entendimento. Era sobrenatural. Era milagre, mistério de Deus. Né? Só que a gente sabe que isso aí tudo tem das leis da natureza, é natural. Né? Então não existe nada sobrenatural, sempre existiu. É isso, né? Tem mais alguma para terminar? Vai ter passe? Então, assim, agora eu vou fazer outra pergunta. O que vocês acharam? Valeu a pena? Tiraram bastante dúvidas? Ficaram com mais dúvidas ainda? Então, bacana. Então, o que eu já aconselho a vocês? Quando tiverem essas palestras, grupos de estudos, aproveitem alguns grupos de estudos para tirar as dúvidas. Mas, quem sabe, a cada 6 meses a gente faz um pinga-fogo. E aí, assim, vai guardando as perguntas, se não conseguir tirar a dúvida na casa, porque quando tiver, é uma oportunidade que a gente tem ímpar de poder tirar, esclarecer situações que às vezes a gente nem pensava em falar no momento. E às vezes acaba esclarecendo, são dúvidas que a gente carrega com a gente. E o objetivo da Casa Espírita é explicar, ou tentar explicar determinadas situações, não ser dono da verdade, mas dar possibilidades plausíveis de que aquilo ali pode acontecer. Que a verdade absoluta é só Deus, né? Está muito longe da gente ter essa pretensão, né? Mas assim, o nosso objetivo, pelo menos o meu, é deixar dúvida. Onde eu vou, eu sempre falo, eu quero deixar dúvida, não quero deixar esclarecimento. Porque através das dúvidas a gente estuda, a gente pesquisa, a gente corre atrás. E aí vão criar outras dúvidas, né? E a doutrina espírita é isso. Foi assim que Kardec fez. As 1000 e poucas perguntas foram de dúvidas, de perguntas. A doutrina espírita foi criada dessa forma. Para mim, eu acho que vamos cair um mito aqui, né? Porque em várias religiões falam quando a pessoa quando morre mais cedo, porque ela é muito boa, né? Morreu uma criança muito filho, né? Então eu sempre tive essa dúvida. Falei, quando a gente desencarna, é porque desencarna precocemente, de forma natural, o espírito é mais evoluído, e aí você deixou bem claro que realmente tem um período que de transição tem que passar e tem que voltar com aquela... E muitas vezes é uma prova. E é uma prova para os pais, muitas vezes, daquela perda. Até para fortalecer o relacionamento, para valorizar coisas que não valorizavam nas outras vidas. Então, assim,
Tudo que a gente passa na nossa vida, todo aprendizado que a gente passa, bom ou ruim, é um aprendizado. Porque se não for um aprendizado, vai acontecer de novo. Porque a gente modifica nosso comportamento e nossas atitudes quando a gente aprende. Quando a gente não aprende, tem que ficar repetindo. É igual exercício de matemática. Você vai fazendo até aprender. Porque senão, quando chegar na prova, você não vai passar. Porque você não aprendeu a fazer o exercício. Então, a nossa vida é exatamente isso. É tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros. O que a espiritualidade auxilia, como o caso espírita auxilia, são com argumentos, com possibilidades, com situações que te amparem na tua caminhada. Tanto a medicina quanto a psicologia fazem a mesma coisa. Ajudam a entender os conflitos que às vezes a gente tem dentro da nossa cabeça. Mas quem vai ter que caminhar somos nós. E achar que vai chegar uma fórmula milagrosa, um pó de pelim-pim-pim, um negócio vai cair no céu da sua cabeça, ó, tá aqui, ó, segue esse roteiro que vai dar certo, esquece. Ah, vou pagar para determinada pessoa para resolver meu problema? Esquece. Você só está arrumando mais. Por quê? Porque a pessoa está te enganando e você vai continuar com os problemas para frente. Ou outros. Porque às vezes ela te induz a fazer uma coisa mais sapafúrdia do que você já estava fazendo. É aqueles apelões de amigo. Vai lá, dá um tapa na cara do cara lá, resolve o problema. Sabe? Pega uma arma, mata outra. É a mesma coisa. Então, assim, aqueles amigos da onça, né? Que a gente dizia antigamente. Então, da mesma forma que tem aqui, tem no plano espiritual. Porque a pessoa morreu e não virou santo. Ela continua sendo exatamente o que ela é. Se ela é uma pessoa boa, ela vai continuar sendo boa. Agora, se ela é maledicente, se ela é ladrão, se ela é equivocada, se ela é agressiva, ela vai morrer e vai continuar com os mesmos hábitos, as mesmas tendências. Se ela tem vício, vai continuar com vício da mesma forma. Nós não viramos santos. Esse é o grande mito que, na verdade, se quebra, a grande crença. Morreu, não acabou. A gente continua. E nós vamos continuar exatamente aquilo que nós somos. Exatamente iguais. O que vai mudar a gente é os aprendizados e as encarnações. Cada encarnação que a gente vê, a gente melhora um tiquinho. Mas a luta, ela é diária e contínua. Até a gente chegar na eternidade. Um dia nós vamos chegar a Cristo. Mas tem muito chão pela frente ainda. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.